O que é controle preventivo ou prévio de constitucionalidade? Se você tem alguma dúvida sobre isso, eu te convido para mais um vídeo do Resumo Direito. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, meninas e meninos, para mais um vídeo do Resumo Direito. Essa plataforma, esse canal que tem por pretensão ensinar a você, o leigo no direito, ou ainda o bacharel, o estudante de direito, o advogado, ou ainda concurseiro, que tem alguma dificuldade com as nomenclaturas, com os institutos jurídicos. E o objetivo desse vídeo é bem restrito. O que é controle preventivo de constitucionalidade? Veja, nós já fizemos um vídeo, e você pode ver no nosso canal, trazendo noções básicas e elementares sobre controle de constitucionalidade. Basicamente dizendo que trata-se de uma análise da compatibilidade vertical entre uma norma constitucional e uma norma infraconstitucional. E a gente trata aí de algumas noções, como eu disse, elementares, iniciais. Mas a dúvida que você está é, Saulo, o que é controle preventivo, também chamado de controle prévio ou a priori de constitucionalidade? Na verdade, pessoal, a grande diferença entre o controle preventivo, prévio, como o próprio nome já diz, e o controle repressivo a posteriori é o momento em que ele é feito. O controle preventivo de constitucionalidade, ele busca analisar se uma quasi-lei, ou seja, se um projeto de lei, ou ainda se uma proposta de emenda constitucional é compatível ou não com a Constituição, ou afronta ou não uma cláusula pétrea, no caso das propostas de emenda constitucional. Então, o controle preventivo de constitucionalidade, ele busca, então, impedir que um projeto de lei inconstitucional produza, então, efeitos, seja sancionado, seja, então, dotado de ampla vigência e eficácia. Então, isso que revela, e o próprio nome já diz, é a natureza do controle preventivo de constitucionalidade. Controle preventivo, prévio ou a priori é aquele controle de constitucionalidade que busca atacar um projeto de lei, aquilo que ainda não é uma lei, porque naturalmente seria declarada inconstitucional. Então, é uma declaração de inconstitucionalidade ou é um controle de constitucionalidade, como o próprio nome já diz, de um projeto de lei. Tudo bem, Saulo. Mas quem é que faz esse controle preventivo de constitucionalidade? Eu sei que tem três poderes, tem três funções estatais, né? Você tem o poder legislativo, você tem o poder judiciário e o poder executivo. A minha pergunta é muito simples. Qual desses poderes exerce o controle preventivo de constitucionalidade? E a minha resposta é tão simples quanto essa pergunta. Os três poderes exercem esse controle preventivo de constitucionalidade. Vou te dar alguns exemplos. Vamos pensar no poder legislativo. Naturalmente, os projetos de lei tramitam, são votados no poder legislativo em âmbito federal, no Congresso Nacional, que é composto pela Câmara e pelo Senado Federal. Saulo, mas como é que se dá, então, o controle preventivo de constitucionalidade pelo Poder Legislativo? Olha, pessoal, essa análise, esse controle de constitucionalidade do projeto de lei com a Constituição, a análise se esse projeto de lei é compatível ou não com a Constituição, se dá, como regra, em dois momentos na Casa Legislativa. Primeiro, na chamada CCJ, ou Comissão de Constituição e Justiça. Qual é a razão de ser da CCJ? Uma das principais razões de ser da CCJ, dessa comissão parlamentar, é verificar de fato se aquele projeto de lei é ou não compatível com a Constituição. Bom, então estamos aí na CCJ deliberando se aquele projeto de lei apresentado por algum deputado ou senador é ou não compatível com a Constituição. Se a CCJ entender que há uma incompatibilidade, aquele projeto não segue à frente, naturalmente ele é arquivado. Então há aí um controle preventivo de constitucionalidade. No legislativo, nós também temos um segundo momento possível, que é quando a votação em plenário, né? Ou ainda dentro de uma comissão temática, né? Veja só, quando o projeto de lei é, enfim, votado em plenário, é possível que o plenário entenda,
olha, não há por que aprovar esse projeto de lei, porque notadamente é inconstitucional, viola a Constituição, não tem como produzir efeitos. Ótimo. Então, o Poder Legislativo exerce controle preventivo de constitucionalidade, seja por meio da CCJ ou ainda das comissões temáticas e principalmente por meio de do plenário, quando é votado então o projeto. O Executivo também realiza, Saulo, esse controle de constitucionalidade prévio, sem dúvida alguma. O Presidente da República, ele quando vai analisar um projeto de lei para ver se ele vai vetar ou não, se ele vai sancionar ou vetar, ele tem a possibilidade do chamado veto jurídico. O que é o veto jurídico? Está previsto no artigo 66, parágrafo 1º. É quando o presidente entende que aquele projeto é no todo ou em parte inconstitucional. Esse é o chamado veto jurídico. É bem verdade que ele pode também vetar por contrariedade ao interesse público. Ele pode entender que não atende ao interesse público aquele projeto. E aí ele veta, é o chamado veto político. Mas veja, o veto jurídico é aquele que se dá quando o presidente da República entende que aquele projeto é notadamente inconstitucional. Então existe controle preventivo de constitucionalidade pelo Legislativo, você já aprendeu, existe controle preventivo de constitucionalidade pelo Executivo. E o Judiciário, Saulo, também faz controle preventivo de constitucionalidade, sem dúvida alguma, pessoal. E tem um caso absolutamente específico, que é o exemplo que cai em todas as provas, é o exemplo que está em todos os livros, que é o chamado mandado de segurança impetrado por parlamentar. Vamos imaginar que existe um projeto de lei tramitando e pronto, aquele projeto de lei foi aprovado na Câmara por 2 votos e foi enviado ao Senado. Naturalmente, ele não poderia ter sido aprovado por 2 votos. Há aí uma inconstitucionalidade formal, há uma inconstitucionalidade procedimental. Projetos de lei ordinária, por exemplo, precisam ser votados, ou melhor, aprovados, por quórum de maioria simples. Pressupõe que presente a maioria absoluta dos membros, ou seja, metade mais um dos membros, e dentro dessa metade mais um dos membros é preciso a maioria dos presentes, desde que esteja presente no mínimo a maioria absoluta, né? Que precisa da metade mais um. Isso é a maioria simples. Inclusive tem até um vídeo sobre isso, né? Que eu explico a diferença de lei complementar para lei ordinária. Mas vamos imaginar que um projeto de lei foi aprovado na Câmara por 2 votos. Evidentemente não houve maioria simples nesse caso, que é o necessário para aprovação. O parlamentar federal, ele pode sim impetrar um mandado de segurança para invocar que, nesse caso, existe uma inconstitucionalidade formal, uma inconstitucionalidade procedimental, ok? Vamos imaginar que existe um projeto de lei tramitando que seria notadamente de iniciativa do Presidente da República, uma iniciativa exclusiva do Presidente da República, privativa do Presidente da República. E aí, um parlamentar que cria aquele projeto. Há aí uma inconstitucionalidade formal, uma inconstitucionalidade procedimental. É possível esse mandado de segurança para que haja um trancamento desse projeto de lei. Então você já entendeu que existe efetivamente controle de constitucionalidade preventivo, parte do Legislativo, através de CCJ, do plenário, através do Executivo, por veto jurídico, e também do Judiciário, num caso específico de inconstitucionalidade formal. O Supremo tem o entendimento, pessoal, de que não é possível mandado de segurança impetrado por parlamentar quando a gente está falando de mérito, do conteúdo do projeto. Repare, se o parlamentar entender que aquele projeto é inconstitucional, ele não pode impetrar o mandado de segurança para tratar disso. A única hipótese nesse sentido seria o trancamento de uma proposta de emenda constitucional que viole cláusula pétrea, porque o artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, diz lá que não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir cláusulas pétreas, né? Dentre elas a separação de poderes, enfim, voto direto, secreto, universal e periódico, direitos e garantias individuais. Nessa perspectiva, pessoal, é possível, então, um mandado de segurança impetrado por parlamentar. Digo, propostas de emenda constitucional que atentem contra cláusulas pétreas. Mas em relação a projetos de lei, não. Projetos de lei
somente, especificamente, inconstitucionalidades formais, né? Em relação à iniciativa, em relação a quórum de aprovação ou coisa que o valha. Tudo bem, pessoal? Então, já temos aí 10 minutos. O objetivo desse vídeo foi, resumidamente, apresentar quais são as modalidades de controle de constitucionalidade. Tudo bem? Se você ainda não se inscreveu no canal, eu convido você que se inscreva, que ative o sininho e, principalmente, mande alguma ideia que você tenha ou dúvida que você tenha para que nós possamos criar vídeos a partir dessas dúvidas para facilitar seja o seu estudo para concurso, seja a sua trajetória na graduação em Direito. Tudo bem? Um grande abraço, fiquem com Deus.